Olá! Hoje vamos explorar umas ideias bem legais sobre crescimento pessoal, sabe? A gente pegou uns trechos do livro As 15 Leis do Crescimento, do John C. Maxwell. A ideia é tirar o sumo, assim, o que dá para aplicar na vida. Ui, legal o tema. E esse livro é bem direto ao ponto, né? Sim, e a primeira coisa que ele bate na tecla é que crescer, assim, se desenvolver, não é automático. Não é que nem ficar mais velho, né? Tem que ter intenção, correr atrás. Exatamente. Muita gente acha que, com o tempo eu melhoro, aprendo. Mas para desenvolvimento mental, emocional, espiritual, não é bem assim. O Maxwell fala que precisa de ação deliberada. Não adianta só ficar esperando, tipo o Charlie Brown, que ele cita, né? Só segurando as pontas. Entendi. Então, o primeiro passo seria essa tal lei do propósito. Decidir. Ok, eu quero crescer, mas aí, logo depois, ele já emenda na lei do autoconhecimento. Faz sentido, né? Precisa se conhecer para saber para onde ir. É uma conexão chave. Total. Porque, assim, você pode até querer crescer, mas crescer em quê? Pra onde? Sem saber seus pontos fortes, fracos, o que te motiva de verdade, fica meio perdido, né? Como um barco sem rumo. O livro até fala daqueles 3 tipos de pessoa, lembra? As que não sabem o que querem fazer da vida, Sei. as que sabem, mas não fazem nada a respeito, ficam na inércia, e as que sabem o que querem e, bom, vão lá e fazem. Essas são as realizadas. E o autoconhecimento ajuda a sair dessa primeira ou segunda categoria, imagino. Com certeza. É o mapa, né? Pra entender onde você tá e pra onde quer ir. E falando em se entender, tem a lei do espelho. A ideia de que você precisa se enxergar com valor para poder se valorizar de fato. Lembrei da história da Jonetta McSwan, que o livro conta. Ela veio de um lugar horrível, né? E aos 30 anos decidiu que podia ser diferente. Sim, uma história forte. Foi para a faculdade, mudou tudo. Baseado em quê? Em mudar como ela se via, a autoimagem dela. Essa lei é pesada, porque a baixa autoestima funciona como um freio, sabe? Limita demais o que a gente acha que consegue alcançar. O livro coloca de um jeito interessante. Se seu desejo de crescer é nota 10, mas sua autoestima é 5, Você não passa dos 5. exato, a gente não supera a própria autoimagem. E tem mais. O valor que a gente se dá, muitas vezes, é o valor que os outros acabam vendo na gente também. É meio que um reflexo. Nossa, faz muito sentido. Então, ok, temos a intenção, o autoconhecimento, a autoimagem, mas a vida acontece, né? As experiências vêm. Aí que entra a lei da reflexão. A necessidade de, tipo, dar uma parada para processar. Isso. E essa é uma que a gente esquece fácil na correria do dia a dia, né? Totalmente. A gente corre, corre, faz um monte de coisa, mas e aí? O que a gente aprendeu com isso? A reflexão é que transforma a experiência em sabedoria de fato. Sem parar para pensar o que deu certo, o que deu errado, porque, como eu posso fazer melhor, a gente corre o risco de ficar repetindo os mesmos erros, sabe? Aquela piada que o livro usa, ter o teste primeiro, mas nunca chegar à lição. A pausa para refletir é que traz a lição. Boa. E essa pausa para ajustar a rota me faz pensar na próxima, a consistência. Não adianta ter a melhor intenção do mundo, se conhecer bem, refletir de vez em quando, se não tiver aquela prática diária, né? O exemplo do John Williams, o compositor. Caramba, quantas trilhas sonoras marcantes. O livro usa ele para ilustrar isso, a lei da consistência. Perfeito, porque motivação é ótima para dar o pontapé inicial, né? Mas o que te leva longe mesmo é a disciplina. É fazer o que precisa ser feito todo dia, mesmo quando não está com vontade. É isso que constrói o hábito. Como diz aquela citação no livro do Michael Anger, se você desenvolver hábitos de sucesso, fará do sucesso um hábito. É criar um modo de operar, né? Sim, vira automático, mas um automático construído. Isso. E tem mais leis interessantes que a gente viu nos trechos, né? A do ambiente. Estar num lugar que te nutre. Assim, o ambiente importa muito. As pessoas com quem você anda, o que você lê, ouve, tudo isso ou te impulsiona ou te segura. Tem que avaliar se o seu solo atual é fértil para o seu crescimento. E a lei da dor. Ninguém gosta, claro, mas experiências ruins podem ser grandes professoras, né?
Aquela história da Cheryl McGuinness que perdeu o marido no 11 de setembro. A dor força a gente a encarar a realidade, né? A questão não é evitar a dor, mas como a gente reage. Pessoas resilientes usam a dor para crescer, para encontrar força, criatividade até. E tudo isso, no fim das contas, parece que volta para a lei da escada. O caráter. Exato, a base de tudo. Que as vitórias internas, tipo, ser uma pessoa íntegra, disciplinada, perseverante, isso vem antes das vitórias externas. Ser antes de fazer. Precisamente. O livro bate muito nessa tecla. Tentar crescer só em habilidades, sem fortalecer o caráter. É como subir uma escada podre. Uma hora ela quebra. O caráter é a estrutura que sustenta todo o crescimento. E é algo que se constrói, né? Tijolo por tijolo. O interior reflete no exterior. E para não parar de subir essa escada, tem a lei da curiosidade. Manter o porquê vivo. Fundamental. A curiosidade abre portas, desafia o que a gente já sabe, manter aquele espírito de aprendiz mesmo quando a gente já entende do assunto. Buscar aprender algo novo todo dia. E tem outras ainda, né? Modelo, expansão, ir além. E culmina na lei da contribuição. Sim, o crescimento não é só pra gente. A ideia é que quanto mais a gente cresce, mais a gente tem para oferecer para os outros. O foco muda. Não é só se realizar, mas se aprimorar para poder contribuir. Como dizia o Jim Rohn, citado no livro, a maior doação que você pode dar a alguém é o seu próprio desenvolvimento. Forte isso. Muito. Muda a perspectiva, né? Sucesso vira plantar sementes, não só colher frutos para si. Uau! Então, juntando tudo, intencionalidade é a chave. Sim, Autoconhecimento e autoimagem para direcionar e destravar. isso. Reflexão para aprender com a jornada. Essencial. Consistência para manter o ritmo. Disciplina diária. Ambiente certo para nutrir. Fundamental. Saber lidar com a dor. Transformar em força. E tudo isso construído sobre um caráter sólido. A base. E movido pela curiosidade e pelo desejo de contribuir. É um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra. A mensagem central é essa. O crescimento não cai do céu. Exige esforço consciente diário. Fica a pergunta no ar, então. Quanto potencial a gente deixa na mesa todo dia por não tratar nosso crescimento como essa jornada intencional mesmo? Pois é. Algo pra gente pensar, né? Levar pra vida.